Hoje no canal Discípulo Net 2, eu quero te convidar para mais um desafio. Teste seus conhecimentos bíblicos. Serão 10 perguntas relacionadas ao Antigo e Novo Testamento. E após a cada pergunta, você terá a resposta junto com a referência bíblica. Então, vamos para o desafio? Teste seus conhecimentos bíblicos. Primeira pergunta. Qual era o nome do avô de Salomão? Letra A, Obed. Letra B, Boaz. Letra C, Jessé. Tempo. E terminou o tempo. Tempo esgotado. E a resposta certa é a letra C, Jessé. E a referência bíblica você encontra em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 12, que diz assim: E Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Jessé foi pai de Davi, e Davi foi pai de Salomão. Então, Jessé foi avô de Salomão. Próxima pergunta. Como se chamava Abidnego, amigo de Daniel, antes do seu nome ser mudado? Letra A, Azarias. Letra B, Misael. Letra C, Ananias. Tempo. E terminou o tempo. Tempo esgotado. E a resposta certa é a letra A, Azarias. E a referência bíblica você encontra no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs de Beltesazar, e Ananias de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. Próxima pergunta. Que partido religioso do Novo Testamento dizia que não há ressurreição nem anjo? Letra A, fariseus. Letra B, saduceus. Letra C, herodianos. Tempo. E terminou o tempo. Tempo esgotado. E a alternativa certa é a letra B, saduceus. E a referência bíblica você encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 8, que diz assim: Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Próxima pergunta. Qual era o nome dos filhos de José do Egito? Alternativa A, Manassés e Efraim. Alternativa B, Ruben e Isacar. Alternativa C, Zebulão e Naftali. Tempo.
E terminou o tempo esgotado. E a alternativa certa é a alternativa A, Manassés e Efraim. A referência bíblica você encontra no livro de Gênesis, capítulo 48, versículo 1, que diz assim: E aconteceu depois destas coisas que disseram a José: Eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Próxima pergunta. Qual era a profissão de Abel, filho de Adão e Eva? Alternativa A, lavrador da terra. Alternativa B, pastor de ovelhas. Alternativa C, copeiro. Tempo. Tempo esgotado. Vamos ver qual é a alternativa certa? E a alternativa certa é a letra B, pastor de ovelhas. E a referência bíblica você encontra no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 2, que diz assim: E teve mais o seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Próxima pergunta. De que cidade era a viúva que Jesus ressuscitou o seu filho? Alternativa A, Samaria. Alternativa B, Cafarnaum. Alternativa C, Naim. Tempo. Tempo esgotado. E a alternativa certa é a alternativa C, Naim. E a referência bíblica você encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 11, 12 e 15, que diz assim: E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-a à sua mãe. Próxima pergunta. Quantos livros do Novo Testamento é de autoria do apóstolo João? Alternativa A, 1 livro. Alternativa B, 5 livros. Alternativa C, 7 livros. Tempo. E terminou o tempo esgotado. E a alternativa certa é a alternativa B, 5 livros. O apóstolo João, ele escreveu o Evangelho de João, 1 João, 2 João, 3 João e Apocalipse, que dá um total de 5 livros. Próxima pergunta. Que profeta do Antigo Testamento foi lançado no calabouço? Alternativa A, Jeremias. Alternativa B, Isaías. Alternativa C, Ezequiel. Tempo. E terminou o tempo esgotado. E a alternativa certa é
Alternativa A, Jeremias. E a referência bíblica você encontra em Jeremias, capítulo 38, versículo 6, que diz assim: Então tomaram a Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram a Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Próxima pergunta. Qual é o menor capítulo da Bíblia? Letra A, Salmo 115. Letra B, Salmo 116. Letra C, Salmo 117. Tempo. E terminou o tempo esgotado. E a alternativa certa é a letra C, Salmo 117. O Salmo 117, ele tem apenas 2 versículos que dizem assim: Louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Próxima e última pergunta. Quem foi o rei do Antigo Testamento que foi atacado de lepra por queimar incenso no templo do Senhor? Alternativa A, Acabe. Alternativa B, Roboão. Alternativa C, Uzias. Tempo. E terminou o tempo esgotado. E a resposta certa é Uzias. E a referência bíblica você encontra em 2 Crônicas, capítulo 26, versículos 18 e 19, que diz assim: E resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes, filho de Arão, que são consagrados para queimar incenso, sai do santuário, porque transgredisse, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pôs contra os sacerdotes, e a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Se você conseguiu acertar todas as questões, parabéns. Se você não conseguiu, não fique triste, porque você ganhou conhecimento. E eu quero fazer uma oração, uma pequena oração. Deus, Pai, quero que primeiramente te agradecer pela tua palavra, Senhor. E quero te pedir, Deus, que o Senhor venha estar nos dando entendimento, para que nós possamos, Pai, entender, compreender, Pai, ler, amar a tua palavra, Senhor, praticar, viver, Senhor, para a glória do teu santo nome, para que a gente venha dar muitos frutos, como a tua palavra nos ensina no Salmo 1, antes ter o seu prazer na sua lei, e na sua lei meditar de dia e de noite, porque a tua palavra, Senhor, é o nosso alimento, Pai. Muito obrigada por tudo, Deus, no nome do Senhor Jesus. Até o próximo desafio. Deus abençoe você e toda a sua família. E não se esqueçam, hein? Inscrevam-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fiquem na paz.